a termos culto, adoração a Ele, e aprendermos mais da sua palavra. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração ao Senhor, agradecidos por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, pela semana que passou, pelo seu amor nas nossas vidas. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por essa manhã, por mais um dia que as tuas misericórdias são renovadas nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada pela tua igreja que aqui se reúne. Muito obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado. Nessa manhã, Senhor, recebe nosso culto, nossa adoração. Esteja com cada um de nossos professores, com cada um de nossos alunos, para que a tua palavra possa ser edificante em nossas vidas. Obrigada por tudo, perdoa as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura. Acho que não teremos na projeção, né? Então eu vou ler aqui. Está em Salmos 121, 2, Salmo 86, 8, 10. Diz assim: que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Não há nenhum Deus como tu. Não há nenhum que possa fazer o que tu fazes. Todos os povos que criastes irão e se curvarão diante de ti. Eles louvarão a tua grandeza, porque tu és poderoso, fazes coisas maravilhosas. Só tu és Deus. Nesse texto, o Senhor nos dá esperança, o Senhor nos fortalece e dá confiança. Seja qual for a situação, Ele sempre vai estar conosco. E nós não seremos abalados. E abalados aqui é cair, né, irmãos? Então, nós não cairemos. O Senhor nos sustentará e nós continuaremos caminhando nessa caminhada com Ele, que nos fortalece todos os dias das nossas vidas. E a gente vai cantar agora com o Ministério de Louvor. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos ficar de pé para nós louvarmos ao Senhor. Nessa manhã, a irmã Mari já falou muito bem. Nós vamos começar com essa canção, que já é bem conhecida dos irmãos e que declara, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém.
confiam no Senhor. Vamos declarar isso nessa manhã. Os montes de Sião que não se abalam, Mas permanecem para sempre. como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Vamos dizer, não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, sem Jesus não dá. Amém. Realmente, viver sem Jesus não dá. Ser feliz sem Jesus não dá também. E nós vamos continuar cantando, declarando que não existe nada que se compare ao nosso Deus, nenhum Deus que seja maior que Ele. Ele é maior que todos e reina sobre tudo e sobre todos. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Novamente declare isso. Não há Deus maior, não há Deus melhor, Não há Deus tão grande, não há Deus tão grande não há. como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu Louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Vamos dizer que Ele criou o céu, criou a terra, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou,
nosso Deus, tudo foi criado para o seu louvor. Os irmãos podem se sentar. E nós teremos agora um momento de dedicação de bens e vidas. Então, nesse momento, os irmãos têm a oportunidade de dedicar seus dízimos, as suas ofertas também, enquanto nós iremos cantar essa próxima canção, declarando que o nosso Deus é santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, em supremo Criador. Amém. Quero convidar o irmão Milton, agora nesse momento, que trará a nossa reflexão dessa manhã. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia nos alcançou. Nesse momento, nós queremos colocar a vida do irmão Milton, Senhor, sob a direção do teu Espírito Santo. E os nossos corações também, Senhor, para que possamos ser edificados pela tua palavra. Obrigada também, Senhor, pelas ofertas, dízimos que foram trazidos, Senhor, para o teu altar como gratidão, Senhor, oferta de gratidão, e também pelas vidas, Senhor, que são dedicadas ao Senhor. Muito obrigada por essa manhã, é o que nós te rogamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém, irmãos? Nessa manhã fria, né, muito pouco ensolarada, mas nós chegamos na casa do Senhor para prestar o nosso culto.
E aquele hino que a irmã Letícia estava cantando, o último, né? Não, o penúltimo. Não há Deus maior, né? É o hino que nos inspira, né? Quando diz assim, que todos nós somos para o louvor da glória. O Senhor merece toda a honra, toda a glória. É um hino que inspira muito as nossas vidas. Depois declaramos que o Senhor é santo. Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola ou carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta ou epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Interessante que quando Paulo escreve esse capítulo 3, versículo 1, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Em outras traduções diz assim, trabalhosos. Sabe, porém, que isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Interessante, irmãos, que eu estava conversando com uma senhora, que é colega de trabalho, e ela dizia para mim que estava muito preocupado com o futuro da sua geração, da sua descendência. E ela dizia que sabia que ela era cristã e sabia que ela tinha colocado nas mãos de Deus os seus filhos e os seus netos e assim por diante. A preocupação dela, porque ela dizia que os tempos mudaram. Isso. Os tempos mudaram porque o mundo de hoje era um mundo muito mal, caótico. Isso. Um mundo que vive numa decadência moral muito grande. E eu conversava com ela, nós dizíamos assim, olha, o certo, ou seja, primeiro, Deus nas nossas vidas, a família, a escola e a sociedade. E ela dizia assim, eu ensinei meus filhos no caminho da verdade, mas uns deles saíram. E eles casaram e depois vieram os netos. E a minha preocupação é porque meus netos não estão na igreja, não estão seguindo o caminho da igreja, como eu ensinei meus filhos. E ela falava dessa forma, com tristeza no coração, mas na nossa conversa, eu disse assim, olha, o que resta para mim e para você é orar. É orar para que Deus faça a obra. Mesmo que nós temos que partir, nossos filhos, nossos netos vão ficar, mas Deus, Ele cumpre com a sua palavra em restaurar essas vidas. Queridos irmãos, o mundo hoje é um mundo decadente, moralmente falando, onde os valores, a ética, que são valores morais, estão invertidos. Onde o certo, hoje, é errado, e o errado é o certo. É o que eles narram hoje. As escolas secundárias, as universidades, infelizmente, antes era lugar de pesquisa, de respeito, de conhecimento, hoje virou uma gama de ideologia. Ideologia essa que esses homens que estão à frente, não são todos, eu não vou falar de forma generalizada, mas alguns que estão ali à frente, totalmente possuídos com a mente, não é isso? De ingerência diabólica, têm colocado essas ideologia humana para que possa distorcer aquelas tradições que foram colocadas antigamente pelos nossos pais. Eu achei um absurdo quando um professor filósofo, ele falou numa reunião entre jovens, eu estava presente, até eu me levantei e saí quando eu ouvi isso aí. Ele disse que uma criança, alguém quando nasce, não nasce mais com o sexo definido. Ele falou isso numa reunião de jovens, adolescentes, eu estava presente e aquilo me chocou, que se tornou um absurdo. Ele disse que uma criança não nasce com o sexo definido. Depois que entra na idade da razão, que ela vai escolher se vai ser homem
ou mulher, ou sexo masculino ou feminino. Foi nesse momento que eu me levantei e saí dessa reunião, dessa palestra. Por quê? Porque naquele momento eu vi, irmãos, que não há mais como combater. É chamado um abismo de geração, não é isso? Os filhos das trevas e os filhos da luz. Irmãos, a sociedade hoje, ela vive mergulhada no pecado. A sociedade hoje, ela que dita a moda, isso. A sociedade hoje, ela vive o culto à personalidade. E toda a cultura, irmãos, é manchada pelo pecado. E essa decadência moral, ela vem, olha, há muito tempo. Isso. Principalmente quando se fala hoje na história de ideologia de gênero. Onde o casamento tradicional, hoje já não é mais tradicional. Interessante que eu vi um jovem, na camisa dele estava dizendo assim: eu prefiro ir para o céu, a moda antiga, quadrado, ou cafona, do que ir para o inferno redondo. Tinha até um comercial de uma bebida alcoólica que falava sobre isso, não é isso? Que descia redondo. Então, é isso porque a sociedade, às vezes, ele tem colocado nas nossas vidas que é preciso andar como eles andam, porque senão eu estou o quê? Quadrado, antigo, fora da moda. Então, irmãos, são esses os valores que o mundo está pregando. Mas, graças a Deus, irmãos, que aquilo que foi colocado no nosso coração, foi colocado na nossa vida, isso permanece. A palavra de Deus, ela permanece. E sempre eu digo, olha, eu faço parte de uma nação chamada nação conservadora. Eu não mudo meus modos de pensar de maneira alguma, e assim mesmo eu tento levar para a minha família, para o meu filho, o conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, eu lembro na época em que existia aquele chamado culto doméstico. Quem lembra dessa época aí? Culto doméstico ou culto de família. Quer dizer, 40 anos atrás, 30 anos atrás, isso, nós tínhamos aquele culto doméstico que o pai, pela manhã, reunia com seus filhos, sentado na mesa, a mãe lia a Bíblia, o pai lia a Bíblia e os filhos ficavam. Depois nós orávamos juntos, aí depois nós íamos para o alimento físico. E cada um ia para a sua atividade. Mas devido, às vezes, ao nosso ativismo do dia a dia, isso aí praticamente ficou distante, ficou longe, foi se perdendo essa visão de o culto em família. Queridos irmãos, então é necessário rever os nossos conceitos, não é isso? E abrir os nossos olhos para o que está acontecendo com esse mundo apodrecido pelo pecado. Irmãos, o contexto bíblico desse livro, dessa carta de 2 Timóteo, capítulo 3, quando Paulo estava na prisão em Roma, ele estava não preocupado em sair de lá, não estava preocupado em habeas corpus, não estava preocupado como ele tinha que arrumar um advogado para sair, mas ele estava preocupado com a saúde espiritual daquela igreja lá em Éfeso. Mas ele tinha um escudeiro, aquele que foi treinado, discipulado, que era chamado Timóteo. Timóteo era um jovem pastor e estava à frente daquela igreja, naquele local. E lá Timóteo estava tendo aquela carga de pessoas dentro da igreja, como se fosse o trigo e o joio. Porque existia naquela igreja falsos mestres. E aqueles mestres, aqueles doutores, mestres que estavam infiltrados na igreja, mas que tinham outras ideologias e filosofias da Grécia. E Paulo estava na prisão e escrevia e mandava para Timóteo, porque ele estava preocupado com a situação que estava acontecendo. Irmão, mas quando ele escreve essa carta, é uma predição da apostasia e corrupção, mas também ele faz um paralelo a uma exortação e firmeza dos irmãos na fé. Voltando para esse texto aqui, nos últimos dias, os últimos dias significa quando inicia a era cristã. Quando foi profetizada pelo profeta Joel, que dizia, que podemos ver no livro de Atos, capítulo 2, que se cumpriu no dia do Pentecostes, e diz assim:
Atos capítulo 2, versículo 17, que diz assim, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas naquele dia, e profetizarão, e farei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. E o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande, glorioso dia do Senhor. Então, irmãos, nós estamos vivendo esses últimos dias. Paulo, se estivesse vivo nos dias de hoje, ele ia dizer que um dos materiais que se compara aos últimos dias é uma tecnologia muito moderna que nós estamos usando até dentro da igreja. Chama-se o quê, irmãos? A internet. O celular é simplesmente um aparelho normal, mas ele ligado, ele tem um poder muito alto para fazer o que é bom e o que é mal. É aquela situação, irmãos, que nós usamos às vezes tudo para a glória de Deus. A internet é interessante porque nós podemos passar uma mensagem para alguém de ânimo através da Bíblia. Mas também por trás, não é isso? Das redes sociais existe a obscuridade, né? Aquela palavra, não é isso? Que pode servir para o mal. Então, queridos irmãos, os últimos dias é isso. Deus vai mostrar que além do pecado, além do inferno que tem se levantado contra a igreja, ele vai mostrar que Deus é soberano. Ele vai mostrar o seu poder, ele vai mostrar que é ele que está sob o controle dele e sobre ele está o domínio de todas as coisas. Até que venha o retorno do Senhor Jesus. Retornando ao versículo que diz, olha, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. E o interessante, irmãos, que nesse texto também, no versículo 2 do capítulo 3, diz assim, tempos difíceis. E nós vemos isso hoje, olha. Nos acompanhe. No capítulo 3, versículo 2 de Timóteo. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Versículo 5 diz assim, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Uma exortação, afasta-te, isso, para você ver que são as características do homem de hoje. Queridos irmãos, sabemos que temos que lutar contra três coisas. O mundo que nos rodeia, a nossa visão de um mundo bom, de um mundo que nos oferece entretenimento que parece saudável, o mundo que nos traz uma tecnologia ultramoderna, é como se fosse algo que parece, mas não é. O mundo ele nos dá um atrativo que parece que é chamativo, mas no fundo, não é isso? É mal. É como se fosse, como diz a Bíblia, há caminho que há um homem que parece ser bom, mas o caminho é caminho de morte. É como se fosse aquela mãe que pega um celular, entrega para um filho ainda pequeno, achando que está fazendo bem. Porque ela pega aquele celular, dá para aquele filho, achando que aquele filho vai estar dentro de casa, não vai para a rua, não vai brigar na rua, não vai ter amigos, e ele começa a se envolver de forma secreta. Ele entra no quarto, se fecha e fica lá um dia, uma manhã, uma tarde, se for possível, o dia todo. Mas, queridos irmãos, temos que ver que todas as coisas estão caminhando para o fim. O versículo 8 desse capítulo 3 diz assim, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Se você vê aquele filme Janes e Jambres,
está relacionado àqueles 2 magos do Egito, que quando Moisés foi falar com o faraó, que levou o seu cajado, aquela vara, ele colocou no chão a serpente, não é isso? Surgiu uma serpente, faraó olha para os 2 magos e manda de fazer o mesmo, e eles fazem. Mas o mais importante, se você observar no filme, que a vara de Moisés, que tinha se tornado uma serpente, engole as serpentes dos magos do Egito. E eles resistiram, e Deus mostrando o que era correto. Mas, irmãos, assim como existe essa extrema corrupção nos últimos tempos, Paulo, ele exorta a perseverar na sã doutrina, a pregar em todos os momentos, em todas as ocasiões. Uma das implicações, ele diz no versículo, diz assim: tu, porém, Timóteo, tem seguido a minha doutrina, outras palavras, tem seguido a minha teologia, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguição, paciência, quer dizer, o fruto do Espírito. Enquanto, irmãos, nós temos no mundo, não é? No mundo, o pecado, o fruto do Espírito. O modo de viver, a intenção, a fé, a longanimidade, o amor e a paciência. Também, irmãos, temos que lutar contra a carne, o homem decaído, os nossos desejos, é isso que nos levam para pecar. E também temos que lutar contra um arqui-inimigo chamado Satanás. Mas, irmãos, também, o versículo 12 diz assim, olha: e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Irmãos, não existe um abismo de geração. Não existe, irmãos, compromisso com Deus e o diabo. Não existe compromisso entre os filhos das trevas ou os filhos da luz. Sempre vai haver barreiras. Irmãos, quando eu era ainda adolescente, a minha mãe foi a São Paulo fazer compras. Nós tínhamos um pequeno comércio em Belém, minha mãe que ia. E quando foi no domingo, ela ligou para mim, ligou para minha casa. Naquela época não tinha celular, né? Era aquele telefone, né, que girava. Não existia telefone. Esse celular, nem se pensava nisso. E mamãe liga, eu atendo. Ela disse: olha, avisa para o teu pai que amanhã eu estou saindo. Isso. Eu falei, isso. Minha mãe colocava também cadeado, porque a conta vinha alta, não era? E a gente ligava até para fora. Eu lembro que eu ligava era para Minas, tinha coisa de adolescente atrás de namorada. Eu ligava lá, minha mãe colocou o quê? O cadeado, isso como o irmão Bruno está falando. Então minha mãe ligou para mim, eu atendi o telefone, a minha mãe falou assim mesmo, ela disse para o seu pai, eu estou voltando amanhã. Ele disse, tá. Eu digo, mãe, é o seguinte, traga um presente para mim. Traga um presente para mim. Ela disse, tá. Eu já comprei o seu presente. Eu digo, olha, mas eu quero uma calça jeans. Não sei se era de marca, não sei nem se, não lembrava, mas eu queria uma calça jeans. Ela disse, eu já comprei o seu presente. E não consegui dormir, né, preocupada. Ela disse, quando você chegar, você vai ser o seu presente. Eu disse, mas eu quero uma calça jeans. Quando chegou, no outro dia, meu pai disse, vamos ao aeroporto pegar a sua mãe. Ela chegou em casa com as bagagens lá. E eu disse, cadê meu presente? Ela disse, puxou da bolsa numa caixa. Sabe o que era, irmãos? Era uma Bíblia. Aí eu fiz. Era uma Bíblia. Aí eu fiz assim, tanta Bíblia aí em casa. Minha mãe trouxe uma Bíblia. Ela disse, isso aqui vai mudar a sua vida. Isso aqui vai fazer você prosperar. Eu disse, tá bom. Quando eu ia para a escola, que eu estudava em escola de freira, em escola católica, eu levava a minha Bíblia. E um dia, assim, a superiora extremamente católica, numa aula de religião, ela disse, quem tem uma Bíblia aqui? Aí ninguém. Aí eu levantei minha mão. Aí o pessoal disse, olha, o Milton tem uma Bíblia. Eu peguei a Bíblia e levei para ela. Aí ela pegou minha Bíblia, olhou, aí viu bem. Dedicação de Salmos, está dizendo assim, Igreja Batista da Fé. Aí ela olhou para mim, Igreja Batista da Fé, você é evangélico? Eu disse, aí eu timidez, com medo, disse, eu sou sim, eu sou evangélico. Ela disse, da Igreja Batista? Eu disse, é. Aí ela ficou me olhando, aí tudo bem, lê um livro lá,
ensinou lá e depois. Irmãos, a partir daquele momento eu comecei a ser perseguido. Eu era o último da fila para tudo. Para tudo que tinha na escola, sempre eu ficava em escanteio. E aquilo começava a me incomodar. E alguém disse, olha, todos aqueles que querem viver piamente em Cristo serão o quê? Perseguidos. E eu tinha esse problema porque todas as vezes ela me deixava para trás. Todos os trabalhos, os lazeres, sempre eu era o quê? O escanteio, eu era o reserva. E eu sentia que aquilo estava vendo uma perseguição. E qualquer coisa ela dizia aí, ó, chama o irmãozinho aí que é protestante. Tudo bem, irmão, mas todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Irmãos, aqui no versículo 16, diz assim que a Bíblia é uma verdade absoluta. É uma verdade que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o quê? Ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia, irmão, não é apenas um livro histórico para se conhecer como ocorreu no Antigo Testamento, como muitos filósofos fazem. Leia a Bíblia toda, mas eu não leio com uma vocação espiritual, mas sim como crítica. Mas para nós é a palavra de Deus. Muitos deles dizem assim que a Bíblia não é a palavra de Deus, eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas, irmãos, de Gênesis e Apocalipse, a Bíblia é a palavra de Deus. Agora, Paulo, ele sabia que estava já nos últimos dias da sua vida. Lá no capítulo 4, para concluir, ele escreve algo que é muito bem interessante, que ele diz lá no capítulo 4, versículo 7, diz assim, combati o quê? O bom combate. Acabei a carreira e guardei o quê? A fé. Irmãos, e essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Senhor possa nos guardar, não é isso? Desse mundo de corrupção, de um mundo apodrecido pelo pecado, e que possamos aguardar, não é isso? Até quando o Senhor nos chamar para a glória. E que o Senhor possa nos abençoar e nos dar vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Tá, queridos? Nós encerramos, vamos passar para as divisões de classe. Amém.